Boa noite! Há um olhar que sabe discernir o certo do errado e o errado do certo. Há um olhar que enxerga quando a obediência significa desrespeito e a desobediência representa respeito. Há um olhar que reconhece os curtos caminhos longos e os longos caminhos curtos. Há um olhar que desnuda, que não hesita em afirmar que existem fidelidades perversas e traições de grande lealdade. Este olhar é o da alma. Esse trecho é de uma das obras do nosso convidado de hoje, Alma e Moral. Ele é rabino, escritor, pensador. Ele é um inquieto que nos convida a cultivar o melhor que temos em nós. Seja muito bem-vindo, Rabino Newton Bonder. E no terceiro sinal, um dos grandes nomes da música brasileira, 30 anos de histórias cantadas, trilhas que marcaram nossas vidas através de grandes novelas. Sua música nos faz lembrar amores, encontros e momentos de dor também. Com muita alegria, recebemos o cantor e compositor Jorge Versilo. Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer. Haja o que houver, não tô nem aí, eu não tô nem aqui pro que dizem, eu quero é ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar sua mão na minha. Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Oh meu bem, acredite no final feliz. Meu amor, meu amor. Estamos aqui na TV Cultura para todo o Brasil, diretamente desse Teatro de Arena, aqui do Sesc Copacabana, nessa parceria do Sesc Rio de Janeiro com a TV Cultura, para levar cultura, para levar reflexões, para levar pensamentos, para levar alma. Hoje a gente recebe um rabino que sabe muito sobre alma. Olha que responsabilidade, rabino. Pois é. Bem-vindo. Obrigado, é um prazer aí estar com vocês, com essa audiência incrível, com esse público aqui, né? Super animado, muito bom, muito bom. Eu comecei lendo um trecho do Alma e Moral, né, que é um livro seu belíssimo, que virou uma peça de teatro, que eu devo ter assistido 10 vezes, sei lá. Cada amigo que vinha de fora, eu queria que a pessoa visse e refletisse sobre o texto, porque é de uma profundidade, né, e a Clarice Nisquet faz isso com uma beleza impressionante. Você imaginava essa repercussão nessa obra especificamente? Não especificamente, eu acho que o teatro dá uma visibilidade, uma maneira de você falar de coisas profundas muito especial, né? Porque a leitura é incrível, né? A gente tem muito medo assim, que as pessoas percam o hábito, e a gente sabe que no mundo de hoje assim, as pessoas estão se afastando da capacidade de ler textos maiores e tudo mais, mas a leitura é sempre muito solitária. O leitor é solitário, o autor ainda mais. O autor lança o livro, não tem a menor ideia, você vai saber, de vez em quando você esbarra em alguém que diz, gostei, me impactou, mas uma coisa eu lembro ao escrever esse livro, porque esse livro era muito provocativo, até escrito por um rabino, né, que era um pouco essa desconstrução da moral. Moral como uma coisa muito importante, a moral é parte da nossa cultura, é pela maneira pela qual a gente conseguiu se organizar, ter uma linguagem de entendimento. Ao mesmo tempo, a moral ela está em construção. Eu acho que eu tinha noção
de que estava fazendo um livro que tinha essa força de chamar a atenção, o que todo mundo sabe. Né? Que tem o certo, que é certo, tem o errado, que é o errado, e tem essa coisa complicada, De que é o saber se é errado, certo. que às vezes Que é pode certo. ser certo e o certo que pode ser errado. Pode né? ser errado. Ô, Rabino, tem uma coisa instigante, assim, se a gente pegar as grandes religiões monoteístas, né, as três grandes, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, se pegar as indo-europeias também, o amor, ele é né, uma força que está presente nos livros sagrados do judaísmo, do islamismo, né, do cristianismo. E, por outro lado, essas grandes religiões, elas também foram responsáveis, se não elas, as pessoas, né, que a reconheciam, por guerras, por mortes, por destruições. Como é que alguém pode ser tão religioso, né, vem de religar e, ao mesmo tempo, querer desligar pessoas? Então, tem um aspecto que é intrínseco, porque a religião ela reflete o humano. E o ser humano, ele tem esse lado, na tradição mística judaica, a gente tem até essa apresentação de que o que a gente chama de Hesed, que é a compaixão, né? Que é esse lugar amoroso, bondoso, em que você quer atender a todas as pessoas, né? É isso que normalmente você espera da religião, que ela seja a bondade. Ao mesmo tempo, a gente tem uma outra dimensão, que é a dimensão do rigor, da disciplina. Vou dar um exemplo muito claro. Você tem com os filhos, né? Se você usar só do amor, da compaixão, teu filho te pede, né? Você quer atender, você quer estar ali o tempo todo disponível para ele, né? Você vai fazer um desastre naquela construção humana. Você tem que, em dado momento, colocar ordem, você tem que colocar disciplina, tem aspectos que você vai ali conjugar para que aquilo tenha uma dimensão, né, não de bondade, não a bondade pura, mas de um lugar onde a pessoa seja uma pessoa de bem, é uma pessoa que sabe cobrar as coisas, com compaixão, com cuidado, com humanidade, mas é uma pessoa que tem ali valores, que ela se pauta por valores, não é qualquer coisa. Outro dia eu li uma historinha que eu acho que explica bem isso. Fala sobre um sujeito que ele era muito bondoso, então todo domingo ele ficava na porta da casa dele e quem passasse na porta dele, um sujeito que tinha posses, ele chegava e dava R$100 para qualquer pessoa que passasse, né? Essa pessoa era uma pessoa que representava a bondade. Tinha numa outra cidadezinha um senhor que todo domingo fazia a mesma coisa. Só que quando passava uma pessoa e pedia alguma coisa para ele perguntava, para que você quer isso? O que você vai fazer com isso? Dependendo do que a pessoa dissesse para ele, e ele percebesse que ela não ia conseguir sair da situação que ela estava, ele pegava e dava R$1.000 para essa pessoa. Para uma outra pessoa que passava e dizia, para que você quer isso? E ele dizia, quero para isso. Para esse ele dava 50. Então, é curioso isso. Esse lugar mais severo, mais rígido, que quer saber para quê, com o quê, acaba sendo uma bondade mais... É uma outra forma de bondade. Educativa quase, né? Mas mais do que educativa, ele está atendendo, ele está, inclusive, se interessando. Porque aquele que dá 100 para qualquer um, é um pouco assim, eu estou sendo bom, Me livrei me disso, livrei né? disso, cumpri o que eu tinha que fazer, mas não quero nem saber de você. Né? O outro não, o outro tem uma relação pessoal. Ele quer entender, ele quer uma razão, uma justificativa para aquilo ter um valor correto. Ô, Rabino, mas assim, voltando ao tema da guerra um pouquinho, é interessante que, por exemplo, Santo Agostinho, ele se depara com essa angústia que é a existência do mal, né? Porque ele fala assim, bem, se Deus criou tudo que existe, se Deus é plenamente bom, Deus não pode ter criado o mal, porque ele é plenamente bom. O homem não pode ter criado o mal, porque Deus criou tudo que existe. E ele fica numa angústia disso. Na verdade, inclusive a Hannah Arendt vai fazer uma tese sobre o amor em Santo Agostinho para isso. E Santo Agostinho vai numa linha de que o mal é a ausência do bem, porque dentro da lógica dele era o único caminho para isso. Só que quando a gente vê essa quantidade de perversidades, né, de pessoas agindo de uma maneira tão destruidora de outras pessoas, aí
por que no plano de Deus, assim, a existência deste mal nos encontra como humanos? Eu te respondo, mas eu tinha dois elementos. A primeira pergunta que você me faz da guerra. Por que tem essa religião metida com guerra? A primeira é o fato de que ela reflete a humanidade. E a humanidade, ela tem aspectos, ela tem atributos que se localizam na área da bondade, e ela tem outros que estão na área dessa severidade. Dessa severidade. Mas existe um outro aspecto do envolvimento das religiões com guerra, que é o fato de que as religiões, elas não são só, elas não deveriam representar o bom, a bondade, elas são o passional. A religião é uma identidade passional que a gente tem. Quando você é membro de uma tradição, aquilo tem elementos de ancestralidade do passado, aquilo tem elementos do grupo onde você vive, cultural, e aquilo tem crenças, que são maneiras que você vê o mundo. Então, aquilo é muito passional. Então, não é que as religiões, elas se envolvam com guerras. São as forças políticas, as forças que talvez representem esse mal, vou deixar ainda entre aspas aqui, que vão lá buscar religião. Porque qualquer rei no passado, você mencionou Inquisição, outras situações qualquer, grandes guerras de 100 anos, protestantes e cristãos e católicos, numa guerra de 100 anos. Não é que as tradições tinham essa... Eram os reis que usavam o passional. E usavam, como se eu dissesse, vou usar, que estamos cariocas aqui, vou pegar o pessoal do Flamengo para ficar comigo e a gente vai demonizar o pessoal do Fluminense. Então, o aspecto passional da religião sempre favoreceu a manipulação da religião para interesses manipuladores. É interessante essa fala, porque a gente vê um pouco esses líderes de vários países diferentes, né, que têm um hábito de falar de Deus e de dizer que está ali como representante de Deus e que Deus salve a não sei o quê, e que Deus isso, e aí cometem atrocidades imensas, mas assim, quando eles falam sobre Deus, uma parcela da população aplaude. Então ele fala assim, eu estou conseguindo o meu auditório ali, eu estou querendo isso, agora se eu acredito ou não, eles nem vão saber. Quer dizer, é interessante isso porque não é a religião, né? É o uso dessa religião que faz com que as pessoas se perpetuem de uma forma incorreta no poder, né? O poder é o uso, né? Nós somos todos membros, apesar da nossa capacidade intelectual, crítica, nós somos mamíferos. Então, assim, todos esses movimentos que dependem de manada, em que você tem que levar as pessoas a fazer alguma coisa, eles vão ter esses personagens que vão... da onde você vai ter a autoridade? Nós somos todos mortais. Então, o próprio rei fica vendendo, nós não temos mais quase esse personagem, mas ele vendia que ele tinha sangue azul. Por que ele tinha que ter sangue azul? Para diferenciar do meu, do seu e de todo mundo. Porque senão, por que ele teria algum dizer, alguma legitimidade no que ele está dizendo? Então, evocar Deus, veja que um dos mandamentos de cara é não usa meu nome em vão. Porque já sabia que é a primeira que coisa ia usar. todo mundo ia usar. Porque todo mundo, quando você quer dizer que você tem razão, de alguma maneira você vai evocar a sua crença de que eu estou tão certo que Deus, o meu Deus. E aí também tem esse aspecto que é como a gente particulariza Deus. A ideia, muitas vezes, a ideia de um Deus único, ela deveria ser revolucionária, não porque é 1 versus 10 ou múltiplos, mas pelo fato de que se eu só tem um Deus, o meu é o seu, não tem outro. Então, o Deus de um povo é o mesmo Deus do inimigo. Então, como vai resolver isso? Antigamente era muito mais fácil. Cada povo tinha o seu Deus, e na terra era uma briga entre humanos, e no céu era a briga dos deuses. Dos deuses. Quando aparece o Deus único, é esse chamado a uma forma de humanidade, a um discernimento humano, dizer, peraí, eu não tenho como evocar o meu Deus, porque não é só esse líder
que evoca, a gente evoca também. Quando a gente entra em algum conflito e a gente quer ter a legitimidade da certeza, eu começo a particularizar o meu Deus. Bem, a gente volta daqui a pouquinho com esse bate-papo, com esse rabino que eu admiro tanto, o Newton Bonder. Fiquem ligados, rapidinho. A saudade bateu, foi que nem maré. Quando vem de repente, de tarde, invade, transborda, esse bem me quer. A saudade é que nem maré. Nada vai me fazer desistir do amor. Nada vai me fazer desistir de voltar todo dia pro seu calor. Nada vai me levar ao amor. Hoje eu tive medo de acordar de um sonho lindo. Garantir é ter, guardar essa esperança. Ando em paraísos, descaminhos, precipícios. Ao seu lado vejo que ainda sou uma criança. Sensível demais, eu sou um alguém que chora por qualquer lembrança de nós dois. Sensível demais, você me deixou e agora como dominar as emoções? Sensível demais. Estamos de volta aqui na TV Cultura, diretamente do Sesc de Copacabana, e todo segundo bloco a gente dá a dica de um livro. Hoje nós temos... Eu vou dar a dica desse livro, você tem vários livros, mas esse livro chama O Sagrado, Rabino Newton Bonder. É um livro que, no mundo tão egóico, tão baseado em coisas que são efêmeras, transitórias, que é tão bonito se a gente conseguir perceber a beleza do sagrado que há em nós, que há na natureza, que há no outro, né? Lindo que o Rabino falou, se é o mesmo Deus que há em você e que há em mim, né? Como é que eu não te respeito? Mas tem aqui, né, Rabino, vários Esses livros. são os últimos, esse Esses é o meu são os último últimos. Ó, esse eu não li ainda, Vapor dos Vapores. Vamos mostrar também. Editora Rocco. Vapor dos Vapores. O que é o Vapor dos Vapores? Vapor dos Vapores é um livro que eu escrevi, na verdade é um dicionário. É um dicionário de pensares. A gente tem dois tipos de pensamentos. Um pensamento que é objetivo, você faz uma pergunta, eu fico pensando, te respondo. Ou eu tenho um problema, eu tenho um pensamento, como eu vou resolver. Eles são objetivos. Mas a gente tem uma quantidade enorme de pensamentos que eu chamo de pensares, que não são pensamentos com objetivo nenhum. Eu estou parado, não estou fazendo nada, minha cabeça começa a pensar. São pensares que não vêm de lugar nenhum e não vão para lugar nenhum. Eu começo a pensar em um detalhe da minha vida, alguma questão, mas não tenho que resolver nada, eu só passei. Foi um pensar e já estou em outro e assim eu vou. E a gente está substituindo os nossos pensares por impulsos que vêm das nossas telinhas. Não dessa telona aqui, mas da telinha que é uma extensão da gente, né, hoje em dia. Então, é muito interessante que quando eu paro num sinal, eu não fico mais atendendo aos meus pensares. Eu abro ali para ver o que tem, né? E eu começo a ir, porque aquilo é viciante e aquilo é um estímulo. Mas aquilo está ocupando um espaço e um tempo do meu pensar vaporoso, do meu vapor dos vapores, que é esse pensamento vaporoso. Livre. É que ele não tem função nenhuma, ele não quer resolver nada, é eu conversando comigo mesmo. Então, uau, qual é o efeito de eu parar de conversar comigo mesmo? De qualquer espaço que eu tenha no meu tempo, de eu mergulhar em alguém que está objetivando o meu tempo com um impulso, com uma imagem, com uma ideia. Né? E tem uma outra coisa, né, Rabino, que eu acho que é grave disso também, ligado a esse tema da autenticidade,
que como eu estou muito em redes sociais, eu estou muito preocupado com o que agrada a outras pessoas. Sim. O tempo todo eu estou pensando nisso. Como é que eu faço para fazer parte Porque você dessas sabe o pessoas? resultado. Você sabe que quando você põe determinada coisa, que Você às tem vezes mais até like ou menos like. tem mais like. E às vezes vai ser. O triste é que quando você vê que quando você põe, às vezes, uma coisa mais superficial, você tem mais resultado. É. E a tendência é você se policiar para ficar nesse padrão e não ir para nada profundo, porque você vai virar um nicho e você vai perder essa comunicação. Então, a comunicação tem mais valor do que o conteúdo. É difícil fazer uma leitura hoje. Porque a gente está aqui, né? Porque a gente é o cara que escrevia livro com máquina de escrever, que dizia, eu não vou escrever nunca, a não ser com a máquina de escrever. Que colocava papel carbono no meio. Sim, mas esse cara, alguém escrevia com uma pena. E esse cara já virou. Então, assim, a gente não vai percebendo que, de novo, há um caminho, e é difícil você dizer. A gente pode não, a gente tem que ser crítico dele, mas ele é uma construção junto. Então é difícil de você categorizar isso. Ah, não, isso é diabólico, isso é perverso. Né? É muito difícil. E esses momentos de transição exigem muito. Em parte, é um pouco de novo, está na alma imoral, né? Em que o passado, é muito interessante isso, na alma imoral, eu sempre digo que a moral é um passado que muitas vezes quer ter um veto na sua vida. Tem que fazer assim. Quando, na verdade, o passado é importantíssimo, ele tem um voto, não um veto. O que está acontecendo com as tecnologias é que elas estão trazendo um voto do futuro. E é aqui que a gente acaba decidindo, nós temos que ter, a gente não pode dizer assim, isso é uma coisa que não tem saída, né? Que é uma coisa, isso é uma coisa que vai acontecer de qualquer forma, né? Porque você está dando um veto ao futuro. O futuro está dizendo, a gente vai acontecer, o futuro vai acontecer de qualquer maneira. Não, não, não. Esse futuro pode ter um voto e me dizer, é muito mais fácil fazer as coisas usando inteligência artificial, mas a gente tem que preservar o veto para a gente poder dizer para esse futuro, não, isso não. Até aqui eu quero, ali eu não quero. Vamos de Clarice Nisquet? Vamos. Já que você tocou na alma imoral, ela gravou um vídeo para você. Vamos lá. Newton, lembra quando antes da estreia da Alma Imoral eu fazia várias leituras do texto na casa de várias pessoas? Não sei se eu já te contei isso, uma vez eu estava na Urca, na casa de uma médica, e quando acabou a leitura ela falou assim, eu me sinto privilegiada de ser contemporânea do Newton Bonder. Estar com ele neste planeta, no mesmo momento, é um privilégio. Eu acho que isso sintetiza muito o que eu sinto. Eu acho um privilégio ser sua contemporânea, estar no planeta ao mesmo tempo que você também está. Então, obrigada por tanto ensinamento, por tanto carinho, tanto afeto, e tudo feito com muita alegria. E essa alegria que você nos ensina a preservar. Obrigada. Que elogio bacana, né? Não, é recíproco, eu também sou feliz por estar no mesmo planeta, na mesma ordem que a Clarice. Uma parceria muito linda. Você sabe que é uma parceria, a Alma Imoral, ela vem de uma parceria muito interessante. A pergunta que você fez no primeiro bloco sobre o mal, você veja como isso está entrelaçado ao que nós chamamos de mal, mas não é necessariamente esse mal como a gente vê. O encontro, até na peça ela conta isso, o nosso encontro acontece em um programa de televisão, onde ela está lá para falar de uma peça de teatro, e eu estou lá para falar de livro, que era o Alma Imoral, e ela não tinha nada a ver com religião, ela estava falando sobre peça de teatro. E uma pessoa, que é uma senhora que se chama Dona Leia, manda, na época era fax, mandou um fax cobrando ela, porque ela em algum momento pergunta para ela qual a religião dela, ela diz, eu sou de origem judaica, mas eu sou budista. E essa senhora, que vem com aquela voz assim malvada, da bruxa, das historinhas, ela diz assim, não existe. Não pode. Não pode, ou você é bem judia ou você é bem budista. E a Clarice, como ela não estava naquela parada ali de falar sobre teologia, nada disso, ela ficou muito confusa.
ficou até confusa, assim, de ser afrontada numa área que ela não estava disposta a trazer ali naquele momento. E aí eu saio meio em defesa dela, não sei o que, ela dizendo, não, pode, as pessoas podem usar outros caminhos para encontrar de novo a Se é o mesmo Deus, né? Seu próprio Deus, vai encontrar de alguma forma essa ancestralidade, essa cultura de origem, ela vai ter o seu valor preservado. E eu saio em defesa dela. Mas quando a gente vai fazer a peça, e a Clarice estava, né, a gente saiu daquele programa, eu dei o livro para ela leu e quis fazer a peça. E quando ela começou a fazer a peça, e ela fez algumas leituras para mim, ela estava buscando uma dramaticidade para a peça. E eu disse para a Clarice, cadê a Dona Leia? E ela me disse, mas como assim? Eu disse, você tem que botar, porque na dramaturgia da peça, o dramático foi aquele momento em que a sua identidade ficou questionada. E que como você usa aquele material que eu escrevi para trazer uma resposta a si mesma. Então, aquela pessoa que é indelicada, que é inconveniente, que vem com aquela voz agressiva, acusadora, de que você está fazendo uma coisa errada, e você já vê aqueles relâmpagos caindo na sua cabeça, essa voz, ela é promotora de coisas. Então, ainda bem que a gente estava no mesmo planeta, na mesma hora, mas graças a Dona Leia. Se a Dona Leia não aparece, não adianta estar no mesmo planeta, na mesma hora. E aí? Você sabe, Rabino, que é tão interessante isso, né? A gente convive com muitas pessoas de religiões diferentes, de dúvidas, de crenças. E para mim, uma das questões mais bonitas, mesmo no universo religioso, é a dúvida mesmo. É Madre Teresa perguntando para Deus se ele existia mesmo, né? Vendo tanta miséria, tanta pobreza. Foi o Papa Bento, quando foi em Auschwitz, falou, onde estava Deus que isso aconteceu? Como é que tanta atrocidade pode acontecer? Então, assim, a gente estava aqui no intervalo falando de São Francisco de Assis, né? E eu, quando era seminarista, eu tinha essa coisa, ficava perturbando os professores, eu muito jovem. Falei assim, mas como é que nessa harmonia da natureza, Deus cria um animal que tem que matar o outro animal para viver? Então, você tem a mãe daquele animalzinho ali que não pode se defender porque chegou a leoa. Então, ela não tem o que fazer, ela vai ver por que Deus fez isso, mas você sabe, né? Que tem um conto na tradição judaica que diz que, em dado momento, os rabinos conseguiram aprisionar o mal. E eles colocam o mal dentro de um jarro, que era de cobre, etc. Tampam aquilo meio como lâmpada de gênio, assim. Põem o mal ali dentro e ficam felizes da vida. Pronto. Resolvemos. O que aconteceu no dia seguinte? Ninguém foi trabalhar. Os casais não tinham mais relações sexuais. O mundo ficou impossível. Porque a ambição, porque o desejo, porque vários elementos que se a gente olhar eles no microscópio, a gente vai dizer, isso é do mal, isso leva a coisas que podem ser... Mas que tem outra finalidade, né? Tem uma finalidade e... É um pouco aquela história do Monteiro Lobato, né, que tinha de reconstrução do mundo, né, quem somos nós? É a resposta a Jó. O que você entende da totalidade? Você fica fazendo uma leitura do pouco que você vê, do pouco que você entende. O que dói em você naquele momento, do que você pensa ali, mas é tudo muito mais profundo, né? Muito mais profundo. É tudo esotérico. A coisa mais... É uma das coisas mais interessantes da ciência, da gente estar vivendo nesse tempo que a gente vive hoje, que a própria ciência, quando está olhando os limites, que a gente está olhando para fora, tão longe como a gente nunca olhou, tão pequeno como a gente nunca olhou, e o que a ciência diz? Cara, é tudo esotérico, é tudo assim, muito além da viagem que você possa fazer no nosso pequeno concepção de mundo que a gente tem. Viva Sócrates com seu só sei que nada sei, né? Obrigado, Rabino. Imagina. Obrigado pela sua presença. Papo delicioso. E daqui a pouco a gente volta no terceiro sinal com Jorge Versilo. Fiquem ligados. É incrível, nada desvia o destino. Hoje tudo faz sentido e ainda há tanto a aprender. E a vida tão generosa comigo, veio de amigo a amigo me apresentar a você.
fascina. Ai de mim, me conduza junto a você ou me usa. Pro seu prazer me fascina, deusa com ar de menina. Eu adoro andar no abismo, numa noite viril de perseguição. Saltando entre os edifícios e você. Me joguei de onde o céu arranha, te salvando com a minha teia. Prazer me chamam de Homem-Aranha, seu herói. Hoje herói é muito peso, nas sombras não tem. Acordada a noite inteira pra ninar beber. Chega de bandido pra prender, de bala perdida pra deter. Eu tenho uma ideia, você na minha teia. Chega de assalto pra impedir, seja em Brasília ou aqui. Eu tive a grande ideia, você na minha teia. Hoje eu estou nas suas mãos, nessa sua ingênua sedução que me pegou na veia. Eu tô na tua teia. Eu adoro andar no abismo. Vamos aplaudir a nossa banda. Beto Bonfim, Eduardo Simões, André Poiar, Julie, André Torquato, Laura Visconti. E vamos aplaudir o nosso poeta da canção, Jorge Versilo. Seja muito bem-vindo. Costumo dizer vida lúcida e próspera. É isso aí. Eu sinto que lucidez é algo muito importante pra gente, né? Em vez de vida longa e próspera, né? A gente não Vida sabe lúcida. até quando. Vida lúcida e próspera. Parafraseando o nosso querido Dr. Spock. Que eu adoro Jornada nas Estrelas. Né? E aqui tem o JV, ó. O JV aqui, símbolo da turnê JV30 aqui. É isso aí. É bom ser querido assim, Jorge? Poxa, é maravilhoso, né? Eu não esperava ter essa recepção tão calorosa, que coisa maravilhosa. Obrigado, TV Cultura. Ô, Jorge, aí, ó. Agora que eu entendi por que esse banco é giratório, né? É, porque Aqui, ó. é muita gente boa de todo lado. Ô, Jorge, a gente estava brincando aqui antes, né, que não precisa falar um pouco do início da sua carreira, do futebol, do jornalismo, que você começou a fita cassete, a cantar, porque isso está na internet. Mas tem uma coisa que não está na internet, que é sentimento. E eu acho que talvez o que tenha feito você fazer tanto sucesso, né, no passado e hoje, essa quantidade de novelas, né, de temas que você desenvolveu, é uma coisa de dentro para fora, né? É uma coisa que sai do seu sentimento para compor essas canções. Vamos começar a usar um pouco Sim. o violão, que é o seu amigo aqui? É exatamente isso, Gabriel. Eu vejo que você é fascinado por poesia também, né? Poema. Eu acho que é a libido do poeta, né? Que encontra, que vai numa beira de praia, seja em Copacabana, no Leme, ou na Praia de Ramos, qualquer lugar é lugar, né? Numa beira de mar e se encanta com coisas simples, e essa libido traz imagens e que trazem melodias, né? E por aí tudo se constrói, né? O Hermes Trismegisto já fala, né? Já disse que o universo é mental, né? O universo é mental, né? Já que a gente falou de poema, você musicou o Vinícius de Moraes, né? De Tudo ao Meu Amor Serei Atento, tal. Soneto de Fidelidade. Dá para você cantar para gente? Eu fiz essa heresia, né? Vou contar a história. Claro. Eu estava para gravar o meu primeiro DVD ao vivo, Jorge Versilo ao vivo no Canecão, né? Que o Canecão tem uma ligação, eu tenho uma ligação muito importante com o Canecão. Eu banquei meu primeiro show ali, ainda antes de gravar o meu terceiro disco, e foi a partir dali, aqui no Rio, que as coisas começaram a acontecer para mim. E lá no Canecão a gente falou, não, vamos, já estava cantando Que Nem Maré, Homem-Aranha, vamos gravar uma música inédita. Aí eu escolhi o Soneto de Fidelidade porque eu tinha musicado esse poema.
Só que não pedimos autorização para a família, esqueci de avisar a família. E aí fomos gravar. Você achou que era uma homenagem, então tudo bem, né? Tudo bem, e é raro eu conseguir musicar, trazer melodia para um poema já feito. A minha música sempre parte da melodia. Vocês estavam cantando Homem-Aranha. Sempre parte da melodia a minha música. Depois que vem a letra. Depois que eu decido que letra eu vou colocar, né? E foi raro eu conseguir musicar esse poema. Eu fiquei até surpreso comigo. Só que aí nós gravamos com a orquestra lá no Canecão. A música entrou na novela Laços de Família. O Manuel Carlos colocou como tema principal. E aí a família chegou, não estamos agora na fase de dar liberação para os poemas do papai serem musicados. E aí foi isso. Aí o Chico Buarque pediu, a Ana Carolina pediu, os amigos todos pediram, a própria Rede Globo pediu, mas eles não liberaram. Mas liberaram para se mostrar a música. A música pode ser mostrada, né? Então mostra pra gente. Então tá. Vamos lá. De tudo ao meu amor serei atento, antes com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure, infinito enquanto dure, infinito enquanto dure, infinito enquanto dure. Salve, Vinícius. Salve, Vinícius. Vinícius está lá no lugar do sagrado, sorrindo para essa canção, porque é tão bonito assim, a maneira com que você consegue fazer essa homenagem, né? E colocar um ritmo tão leve, tão doce, melodia, tão bonito, né? tão Vinícius, uma melodia Eu dessa, acho né? que ele iria gostar. Quer dizer, eu acho que ele está gostando, né? Eu acho que ele está gostando das dimensões superiores aonde ele esteja, né? Pelo menos vamos dizer, uma especulação nossa, né? É uma especulação nossa, mas abalizados em vários relatos. Estávamos né? falando com o Rabino agora, um pouco antes de você. Olha aí, ó. Estamos abençoados aqui de acreditar que as coisas não terminam por aqui, né? Exatamente, porque eu acho que é muito, né? É muita coisa, né? Eu tenho um samba que fala isso, um samba com o Xande de Pilares, de onde que vem todo esse infinito que trago por dentro e que não se desfaz. Que é lindo, aliás. Será que a morte dissolve o que eu sinto? Destrói o que eu penso, dissolve o que sou. É tudo tão denso que não é possível. Às vezes me acho eterno no amor. Aí, ó. É bom a gente fazer entrevista cantando músicas novas, né? Porque a gente, né, o pessoal curte os sucessos, as coisas conhecidas, a gente participa, mas mais como se fosse uma composição já do povo, né? E isso é muito bom, né? Porque a música tem Mas também isso, tem uma né? coisa das músicas conhecidas que, se você parar para pensar um pouco e falar assim, nossa, quanta gente já começou uma história de amor ouvindo uma música minha, quanta gente já se despediu de uma história de amor, quanta gente ficou Maravilhoso chorando isso. ouvindo a história e lembrando, quer dizer, de quantas pessoas, de
milhares de pessoas, de centenas de milhares, né? Não, mas eu tenho um grande orgulho das músicas que eu fiz. Por exemplo, essa mesma que vocês estavam cantando, Homem-Aranha, é o meu momento de brincar de super-herói, né? De Stan Lee, de Marvel, que eu adoro ficção científica, a coisa dos acordes dissonantes, a escala cromática, da temática meio Cole Porter, né? Década de 50, Estados Unidos. Acordado a noite inteira, não. Né? A coisa meio Stevie Wonder também. O Homem-Aranha, que é um herói duro, né? Sempre ferrado, né? É um adolescente, tem tudo a ver com o jovem brasileiro, né? Então, eu adoro isso. Eu tenho muito orgulho, nesses 30 anos, Gabriel, de ter feito as músicas que eu fiz e dessas músicas terem sido importantes na vida das pessoas. Você sabe que o último projeto que o Stan Lee fez em vida foi comigo. O quê? Um projeto chamado Aliados da Amazônia. Ele tinha uma coisa na mente dele que ele queria fazer. Na verdade, ele queria fazer série, minissérie e tal, sobre a Amazônia. Ele leu vários livros de autores brasileiros, que ele queria um autor brasileiro, por causa da Amazônia brasileira. E aí eu tive com ele leu um livro meu que chamava Ética do Rei Menino, e eu fui me encontrar com ele, assim, para assinar o contrato. A gente assinou, saiu o livro, né, chama Aliados da Amazônia. Mas, assim, era um homem de uma profundidade, de uma grandeza. E ele queria... Foi muito interessante que, né, falou assim, você vai ter só 15 minutos com o Stan Lee, chegar, assinar o contrato e tal, porque ele já estava com 92 anos, assim. E aí ele disse, como é que você virou escritor? E eu respondi em 1 minuto, como é que... Tudo rápido, assim, calma, senta, respira, me conta a história. E aí eu peguei isso por causa do Homem-Aranha, né? Aí ele falou assim, você sabe como eu escrevi o Homem-Aranha? Você quer saber? Eu falei, claro, quem não tem tempo... Não, eu tenho todo o tempo. E aí ele contou, né? Tem na internet depois essa história também, que ele já tinha a Marvel, e ele foi fazer, e o CEO da empresa dele, todo mundo não deixava ele fazer, porque falava assim, a aranha é um bicho peçonhento, ninguém vai querer. Exatamente. Aí, entendi, então vamos fazer uma pesquisa. Aí 90% não ia consumir. Aí passam os 7, eu falei, eu estou com aquela ideia ainda, pô, Stan, então vamos fazer uma pesquisa. Aí da 3ª ou 4ª vez, né, eu falo, querendo ou não eu vou fazer, porque eu gosto da sonoridade de Spider-Man, eu vou fazer. Sonoridade. Aí ele falou assim para mim, Gabriel, quando estiver aqui dentro de você, não deixe ninguém proibir, nem o seu CEO, e o CEO estava lá na reunião, não deixa ninguém proibir, tem que nascer como uma composição, né, Jorge? Quando está aqui para nascer, né? Eu tenho falado muito isso com meu filho, né, de 23, 24 anos, que compõe em inglês, carioca que compõe em inglês, que ouve Michael Jackson, John Mayer, Stevie Wonder, Bruno Mars, e tem essa influência. Aí o pessoal fala para ele, não, você tem que fazer só música em português, tal. Eu falei, cara, canta metade, porque o mundo hoje em dia está tão globalizado, né? E acreditar nos sonhos, né, dentro de você, né? Na época que eu apareci, eu sou muito grato à Warner Continental, que foi a primeira gravadora que lançou o Encontro das Águas, né? E essa música foi o meu primeiro tema de novela. Mas eu era um cantor de MPB dentro de uma gravadora, Warner Continental era uma divisão de música sertaneja. Então eu era um alienígena ali. E ninguém sabia trabalhar MPB ali. E aí o disco foi lançado, por acaso o Máriozinho Rocha ouviu, botou Praia Nua também como tema da Tropicalente. Ah, meu sol, meu bem, minha vida escureceu. Tocou muito na Tropicalente. E aí o Nelson Motta passou lá pelos corredores da gravadora e falou, esse cara aqui é diferente, é interessante o trabalho dele. Aí porque o Nelson Motta apenas pegou no disco e falou, pô, esse aqui é diferente, um produto diferente. Eu achei interessante, aí eles me deram a chance de fazer um segundo disco. Então, vamos ver o que seus amigos têm a dizer de você. Opa! Considero um privilegiado por poder, de camarote, desfrutar desses seus 30 anos, ou de boa parte deles, já que desde 2002 a gente está super próximo, né? Eu gravei a primeira vez, Pode Ser, em 2002, e desde então a gente tem tido... um relacionamento super próximo e construído uma amizade muito grande, e vi de muito perto você construir essa carreira linda e contribuir demais para o universo da MPB, contribuir demais para que a música brasileira se tornasse cada vez mais grande através da sua obra, e só tenho a agradecer, agradeço demais em nome da música por você ter sido esse cara tão grande e generoso e nos ter brindado com a sua obra. Muito obrigado. Salve, Jorge. Aqui é teu parceiro, Jorge, de tantas canções, Uma Corrente de Verão, Pela Ciclovia.
Só Pensa em Jazz e outras que virão. Querido, queria te dar os parabéns pelos 30 anos de carreira, que você continue trazendo música e alegria para os seus e suas fãs, tá? Com muita harmonia, com muita felicidade e com muita paz. Valeu, querido. Beijo. Estou passando aqui para te dar os parabéns por esses 30 anos de carreira, de sucesso. 30 anos esses que eu vi começar antes, lá nos bares da Tijuca, quando algumas vezes a gente tocava junto. Quando a gente ia para casa do nosso querido e amigo saudoso Marcelo Miranda fazer cópia dos seus CDs para você levar para o Nordeste. Sua música estava começando a acontecer lá. Você é um pilar da nossa música. E a sua inquietude não vai permitir você parar. Sua inquietude vai fazer você compor cada vez mais e produzir cada vez mais bons frutos dessa árvore. Então, que seja assim. A música vai te agradecer sempre. E nós também. Então é isso. Parabéns, meu irmão, que venham mais 30 anos. E eu te amo muito. Um beijo enorme nesse coração enorme e generoso. Quanta gente boa! Rapaz, todos eles muito especiais, hein? Muito especiais, a sua própria maneira. Pedro Mariano, um cara maravilhoso, que produtor, além do grande intérprete e da voz linda que ele tem, né, do timbre lindo, que produtor, cara. Tem sangue dos dois lados ali. Exatamente. O Pedro já produziu projetos assim maravilhosos. Eu tive a honra de participar agora recentemente do homenagem a Elis Regina com ele, que mega produtor, e antes tinha participado também no Sul de um projeto chamado Elis por Eles, só com cantores, Jair Rodrigues lá do lado da gente cantando, Chitãozinho Chororó, Lenine, Paulinho Mosca, Diogo Nogueira, toda a música brasileira homenageando, e o Pedrão lá produzindo, maravilhoso. Marcos Valle é um gênio, né, da música brasileira e mundial, autor de Samba de Verão, que depois de Garota de Ipanema, eu acho que é uma das músicas brasileiras mais tocadas no mundo, né? Um grande melodista, que me deu a honra, né, de fazer uma bossa nova para Lila Pinheiro. Cara, a Leila também é outra voz. Uma voz linda, né? linda. Né? Linda, né? Uma carreira genial. Fizemos já, eu e Marcos, um samba em 7x8, coisa que os músicos curtem aí pra caramba. Aí fizemos essa recentemente, Só Penso em Jazz, que ele mandou um jazz para mim. Aí comecei a escrever, eu estava lá em Fernando de Noronha. E aí, assim, aí falando, né, quem é músico jazzista, o cara pode estar ferrado de grana, pode estar com o carro caindo, mas só pensa em jazz, só pensa em acorde, só pensa em harmonia. O músico tem essa coisa meio neurótica mesmo, sabe? Neurótico obsessivo, que torna ele bom, mas é neurótico, né? E eu sou assim também. Por isso que ele falou inquieto, não falou neurótico, é inquieto. Inquieto, né? É isso. É. Vamos cantar mais uma? Vamos. Vamos lá? O que vamos cantar? Aqui. Estava falando do Encontro das Águas, né? Vamos lá. Tem esse prefácio do samba autobiográfico. Quando menino eu troquei a bola pela viola e fiz da praia do Leme o meu abaeté. Com os amigos, futebol na areia após a escola. Musa de tantos versos, ela ainda é. Eu me entreguei de corpo e alma para a dor e a alegria de ter a música como crença, como Deus. O meu amor, o meu sustento, minha sabedoria. Tudo que eu tenho foi a música. Quem deu. Sem querer, te perdi tentando me encontrar. Por te amar demais sofri, amor. Me senti traído e traído. Fui cruel, sem saber que entre o bem e o mal, Deus criou um laço forte.
Nada mais é o amor que o encontro das águas. Esse amor hoje vai pra nunca mais voltar, como faz o velho pescador quando sabe que é a vez do mar. Qual de nós foi buscar o que já viu partir? Quis gritar, mas segurou a voz. Quis chorar, mas conseguiu sorrir. A paixão veio assim, afluente sem fim, rio que não deságua. Eu aprendi com a dor, nada mais é o amor que o encontro das águas. Semana que vem tem mais Arena dos Saberes. Obrigado, Jorge. Lindo, obrigado.